secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Joseph Stalin foi uma figura extremamente obscura. Participou na Revolução Russa e, sob sua liderança, a União Soviética derrotou a Alemanha nazista, atingindo rapidamente o nível de superpotência. Mesmo tendo um processo tardio de industrialização, entretanto, no meio de todos esses avanços tecnológicos, o regime instaurado por Stalin foi marcado por massacres, expurgos e violações. Milhões morreram e desapareceram durante seus 30 anos de governo. Porém, quem era Stalin? Reina um dos mais sangrentos ditadores da história. Stalin. O seu poder é absoluto. Proclama os resultados das eleições de 1936. 98,6% dos votos. Impiedoso, exigiu o sangue do povo. Os seus súbditos vivem com medo. O ritual manda aplaudir o tirano durante ovações infindáveis. Stalin finge impaciência. Puxa do relógio. No público, Vassily Petrovich Nikolaev evoca. Os camaradas olham em volta uns para os outros. Ninguém quer ser o primeiro a parar de aplaudir. Não sei porquê, mas volto a sentar-me. 2 dias depois é preso, atirado para uma cela, espancado, torturado, sem contudo perder nunca a fé no comunismo. Porquê? Stalin e os cúmplices forjaram uma mentira planetária assente nos alicerces do seu passado e dos seus crimes. Até hoje, a mentira continua a envenenar muitos espíritos. Conhecido pelo seu regime totalitário no Império Russo, nascido no dia 18 de dezembro de 1878, filho de um sapateiro e de uma ex-escrava, iniciou sua carreira como religioso, mesmo não acreditando no cristianismo, mas sua mãe queria que ele fosse um grande religioso. Foi lá onde ele descobriu os grupos secretos da política e se apaixonou pelos livros de socialismo e comunismo. E com o passar do tempo, ele deixou o seu seminário e começou a trabalhar disfarçadamente e organizando reuniões e cada vez mais montando seu partido. E assim se tornou o Stalin, que perseguia as minorias étnicas e matou mais de 20 milhões de pessoas na Rússia. Além disso, Stalin liderou os soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial. E depois da guerra, ele transformou-se em verdadeiro herói na União Soviética, apesar do seu regime totalitário. Stalin faleceu em 5 de março de 1953, em consequência de um derrame sofrido em 1 de março. Acredita-se que sua morte se deu pela falta de socorros médicos. Com sua morte, o poder soviético foi assumido por Nikita Khrushchev. Ao longo de sua vida, Stalin casou-se 2 vezes. Suas 2 esposas foram Ekaterina e Nadzhada. Desses 2 casamentos, Stalin teve um filho do primeiro e 2 do segundo casamento, além de ter relações com uma adolescente de 13 anos chamada Lídia Pereprigna, da qual nasceu Alexandre, filho que ele nunca assumiu sendo seu. O stalinismo foi um regime totalitário que existiu na União Soviética entre 1927 e 1953 e foi construído pelo líder Joseph Stalin, que foi um governo que realizou transformações profundas na URSS e realizou uma implacável perseguição aos opositores. Ao falar disso, temos as características do stalinismo, que por ser um regime totalitário tinha características básicas que eram a economia controlada inteiramente pelo Estado, governo discricionário baseado unicamente nas vontades do líder, culto à personalização de Stalin e criação de um grande aparato de propaganda política, etc. No ano de 1927 temos a disputa pelo poder, que foi iniciada quando a saúde de Lenin começou a piorar entre 1922 a 1923.
por conta de um derrame. Nesse momento, Stalin já tinha uma posição privilegiada no interior do partido. Lenin preocupava-se com a possibilidade de Stalin seu sucessor, por ser muito rude. Após 4 anos de disputa pelo poder, Stalin firmou-se no poder ao garantir a expulsão de seus adversários do partido. Stalin começou a realizar as mudanças que desejava fazer. Seus focos foram acabar com as classes sociais, voltando-se contra os ricos e industrializar a União Soviética. O stalinismo teve início no finalzinho da década de 1920, que foi a ascensão de Stalin ao poder máximo do Partido Comunista Soviético, que teve seu fim em 1953, que foi o ano de sua morte. Foi caracterizado como um regime totalitarista, autoritário, onde uma das principais características era um partido único, que o poder era exercido por um líder, por um dirigente de caráter ditatorial. Também tinha que todas as ações, tudo que controlava era o Estado e era totalmente centralizado. A economia também acontecia da mesma forma. Tinha monitoramento da ciência, da inteligência, das artes, da música, de qualquer coisa que pudesse expressar o que se passava naquele momento. Além disso, a famosa KGB criou o maior sistema de espionagem daquela época. Também tinha um posicionamento intensivo, além das opressões que estavam acontecendo. Uma das justificativas que davam pela opressão era o seguinte: estava indo contra a revolução comunista que Stalin estava fazendo. Só que na verdade não era. Qualquer pessoa que fosse contra o que Stalin pensasse, ele iria torturar, iria mandar para fora, iria fazer um jeito de calar aquela pessoa. E foi isso realmente que ele fez. Isso foi uma das características também do regime totalitário. As religiões eram perseguidas e os meios de comunicações eram calados. Não podiam expor nada que estava acontecendo naquele momento. A única forma de saber uma coisa era através da propaganda. E Stalin fez o seguinte: ele queria todo dia demonstrar como ele estava indo, como era aquilo que ele estava fazendo. Então, ele fez o seguinte: ele falou, não, se é para ter propaganda, as propagandas vai ser sobre mim. E isso realmente ele fez. Nos últimos anos da ditadura stalinista, teve exatamente isso. Ele criou estátuas gigantes de tamanhos enormes para demonstrar a liderança dele, para demonstrar a força que ele tinha. O stalinismo, ele teve 2 fases importantes. A primeira fase foi a fase que ele queria, porque ele queria desenvolver aquele local, queria aumentar tudo, queria transformar em um novo mundo, vamos falar assim. A segunda fase foi a fase que teve mais opressões, foi a fase de verdade, de ditadura, que foi quando todo mundo que fosse contra qualquer coisa que ele falasse, ele ia torturar, ele ia prender, ele iria fazer alguma coisa. Os próprios médicos, cientistas que eram no lado dele, que discordavam com algo, ele expulsava. Ou seja, ele conseguia tirar todo mundo que estava contra ele. E isso foi uma das características da... Em relação à ciência e tecnologia no governo de Stalin, a perspectiva dominante no período tardio do stalinismo ainda é pauta na memória dos expurgos, perseguições e intervenções ideológicas na ciência, frequentemente ilustrada pelo lysenkoísmo, o que levou, por exemplo, a historiadores e especialistas em União Soviética como Yal Richmond a concluir que talentos na área soviética eram atraídos para a ciência e tecnologia, onde as oportunidades eram muitas e os riscos eram poucos. Tem mostrado também que a abundância de oportunidades de fato desempenhou um papel central na escolha por carreiras nas áreas de ciências e engenharias, mas que considerações de riscos políticos nem tanto. Pelo contrário, muitos jovens cientistas se engajaram ativamente com as políticas oficiais e foram atraídos para carreiras científicas, por acreditar que na ciência e na tecnologia estavam as chaves do paraíso comunista. Intelectuais soviéticos poderiam ter a confiança de que seu trabalho era uma parte de uma missão maior de civilizar e modernizar a sociedade para chegar ao comunismo, que contou com 2 jovens cientistas, que é Alexander Prokhorov e seu estudante Nikolai Basov, que eram 2 físicos, que abraçaram o propósito durante o início da década de 1950, fazendo assim que,
como a União Soviética se tornou uma potência científica mais útil do que o olhar do período stalinista, sob a ótica dicotômica cientistas contra o Estado. Seria olhar para os estudantes e jovens cientistas que se engajaram na ideologia stalinista no projeto de construção do comunismo. Entrando no argumento que, em geral, eram adeptos da visão marxista do progresso tecnológico como base para uma sociedade melhor e foram fortemente influenciados pelo ideal do novo homem soviético. Atraídos para a ciência pela crença juvenil do poder da ciência, tecnologia e inteligência humana como a chave para o futuro. Segundo os teóricos socialistas, para chegar a uma sociedade comunista é preciso passar pela etapa do socialismo. O socialismo surgiu de uma crítica ao capitalismo e ao liberalismo feita por vários pensadores, inclusive Karl Marx. A maioria defendia a abolição da propriedade privada como forma de construir uma sociedade justa e igualitária. Aos poucos, essas ideias se transformaram em partidos políticos organizados. Alguns usavam métodos violentos para derrubar os regimes liberais dos países onde viviam. As divisões entre os socialistas já existiam desde o século XIX e se aprofundaram durante a Revolução Russa, em 1917, enquanto Trotsky queria espalhar a Revolução Socialista por todo o mundo. Stalin queria que ela estivesse confinada na Rússia e nas suas repúblicas. Já o comunismo, ele só foi implantado quando os meios de produção e a propriedade pertenceram ao Estado. Assim, este se identificará de tal modo com a sociedade que deixará de existir. Não haverá classes sociais, porque todos serão iguais e terão as mesmas oportunidades. O indivíduo não estará preso somente a uma profissão ou especialização. Ao contrário, poderá exercer diversos ofícios, que no caso são os trabalhos. Em outras palavras, o comunismo seria uma espécie de utopia e o que teria sido posto em prática por distintos governos foi o socialismo. Na década de 20, com a morte de Lenin e sob a férrea liderança de Stalin, a Rússia se transforma na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Usando métodos de coletivização forçada, censura, culto à personalidade e prisões como o Gulag, Stalin consegue alçar o país a uma potência industrial, agrícola e militar. Desta maneira, o país se encontra pronto para a Segunda Guerra Mundial e consegue fazer frente ao exército alemão à custa de muito sacrifício.